Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando mais uma aula de Ética e Relações Interpessoais aqui pelo canal Educação, no nosso curso de Administração. Eu sou a professora Kelly Campelo e eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, tá certo? Então, você que está aqui do outro lado assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat ao vivo, me manda aí um oi. Você que está aqui conectado na sua cidade através do kit do canal Educação, desculpa. Você que está aqui conectado, apareça aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Como eu sempre digo, né, gente? É fundamental a participação de vocês aqui na nossa aula, porque afinal de contas, o próprio nome da disciplina, que é Ética e Relações Interpessoais. E nós já aprendemos que nós somos seres sociais, que a gente está interagindo o tempo inteiro com outras pessoas. Então, é fundamental que vocês estejam aqui, tá certo? Então, vão falando aqui comigo, vão me mandando aqui um oi para que a gente possa ir se comunicando, ok? Então, olha só. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube e você que também está aí conectado na sua cidade, fala aqui comigo no nosso bate-papo. Coloca aí o nome da escola, o nome da cidade, né? Como eu sempre peço, porque assim fica bem melhor da gente conseguir se comunicar. Tá certo? Então, vamos aqui analisar o roteiro da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o código de conduta, mais uma vez. A gente vai entender de que forma que ele é aplicado, qual é o impacto que ele gera em uma empresa, tanto na questão social como na questão financeira também. Então, a gente vai recordar um pouquinho da aula anterior, vai falar mais uma vez sobre o código de conduta, vamos responder algumas questões. Como vocês sabem, eu sempre gosto de recordar um pouco o que a gente analisou na aula anterior, justamente porque assim ninguém fica perdido, tá bom? Então, por mais que você não estivesse aqui na aula passada, a gente sempre está aqui revisando, né? Então, o nosso conteúdo ele sempre fica fresco aqui na nossa mente. Então, por exemplo, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, vamos aqui responder alguns exercícios sobre o código de conduta, mais uma vez, né? Então, por exemplo, olha aqui essa questão. Assinale a alternativa verdadeira. As etapas de implantação do código de conduta empresarial são, olha aí, justamente o que a gente discutiu. Implantação. De que forma que eu consigo implantar, fazer um código, ele virar uma base de uma empresa. A gente já discutiu aqui, tá certo, sobre o que é o código de conduta, o que é o código de ética, o que é a ética profissional, o que é a ética empresarial e de que forma, né, que a gente pode fazer isso acontecer e ser uma prática constante dentro do nosso ambiente de trabalho. Muito obrigada. Tá certo, gente. A Maria Cauane aqui tá perguntando se tá tudo bem. Maria Cauane, tá tudo bem, viu? Eu vou conseguir aqui terminar essa aula, mas é que, né, gente, a ferramenta é a voz, né? E aí, ontem mesmo eu passei o dia inteiro dando aula, até 10h30 aqui no canal Educação, e hoje eu já tô aqui, então, de alguma forma, né, acaba aí puxando um pouquinho a nossa voz, tá certo? E aí, quando eu iniciei aqui, me deu aqui uma crise de tosse, até chorei, tô chorando aqui ainda, tá bom? Mas tá tudo tranquilo, viu, Maria Cauane? Obrigada aí pela preocupação. Então, gente, olha aí. Vamos assinalar aqui a nossa alternativa verdadeira. Primeiro parênteses, as etapas de implantação do código de ética, do código de conduta empresarial são: a letra A diz que é aprovação, divulgação, depois implantação, treinamento,
monitoramento e avaliação. E aí, o que é que vocês acham? Hein? A Michele, que está aqui comigo, a Nathaniele, que está sempre aqui, que bom. Então, olha, letra B, tem dizendo que começa com elaboração, aprovação. E aí a gente precisa lembrar que não tem como, né, um código para ele, né, poder ser desenvolvido, para ele poder estar presente dentro de uma empresa, não tem como eu já ir de cara aprovando ele, né? O que que a gente vai precisar? Primeiro é elaborar esse código de conduta, né, gente? Então, com certeza, olha aí as etapas de implantação do código de conduta empresarial é o quê? A elaboração. Depois que tu elabora esse código de conduta com todos os direitos, com todos os deveres dos profissionais que estão ali dentro daquela empresa, depois tu vai enviar para aprovação, né, para o setor administrativo, aprovação e depois divulgação. Claro, é preciso divulgar esse código de conduta. Como a gente viu, o código de conduta não é para ele simplesmente ficar ali dentro de uma gaveta e ninguém, os funcionários de uma empresa, nem sequer saber da existência dele, né, gente? É de fato preciso que os funcionários eles saibam que existe um código de ética, um código de conduta, aquelas regras que existem dentro de uma empresa para que aquele trabalho ele possa ser proveitoso. Então, a gente tem elaboração, aprovação, depois é preciso divulgar e aí implantar, né, juntamente com um treinamento. Lembra quando a gente aprendeu aqui que até mesmo o óbvio é preciso ser dito dentro de uma empresa, certo? Então, até o óbvio é a ideia de que, beleza, então tu vai contratar uma pessoa que é cadeirante. Tu vai ter que fazer uma reunião com aquela equipe para preparar aquela equipe para receber uma pessoa que apresenta uma condição com todo o respeito. Então, é muito importante que a gente consiga se ligar nisso, tá bom? Depois vem o monitoramento e a avaliação. Isso significa o monitoramento que o código de conduta, ele sempre vai ter que ser avaliado, analisado dentro de uma empresa, porque como a gente já viu, a sociedade ela também vai evoluindo, as nossas questões éticas, elas também podem ir mudando, os nossos valores morais. Então é muito interessante que o código de ética ele seja monitorado para poder fazer uma análise se ele ainda faz sentido dentro daquela empresa. E avaliado, né? Justamente para que a gente possa refletir, né? Não adianta você fazer um código de ética dentro de uma empresa e aquele código de ética ele durar 10 anos. Olha quanta coisa mudou no país que a gente vive, do ano de 2012 para 2022. Né? Imagina daqui a mais 10 anos, gente. A gente tem muitas mudanças dentro da sociedade. É claro que esses códigos eles precisam seguir, tá certo? Então, aqui, a alternativa verdadeira é a letra C, ok? Deixa eu ver aqui o pessoal de Santo Antônio de Lisboa, é isso? Cadê o pessoal? Apareçam aí no nosso bate-papo. Vão falando aqui comigo. Tô vendo aqui a galera o Fernando, a Nathaniele, a Michele, tudo tranquilo, né, gente? Então, olha, outra questão. Vou ler aqui o texto com vocês para que a gente possa discutir depois. O texto diz assim: de acordo com Umberg, né, um teórico aí da administração, olha, algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar para saber se, de fato, os programas de ética funcionam nas empresas, como, por exemplo, segue algumas delas. Os empregados que conhecem e seguem o código de conduta implantado pela empresa, é uma pergunta, né? Então, por exemplo, os empregados conhecem e seguem o código de conduta
que é empregado pela empresa que eles trabalham, será que o trabalhador conhece o código de conduta da empresa? Os dirigentes, né? A gerência, a organização, o RH, segue esse código? Os consumidores, clientes e usuários acreditam nesse código de ética, nesses valores que são compartilhados por essa empresa? Os analistas, ambientalistas e outros profissionais e ativistas confiam? Os concorrentes respeitam? Olha aí, são muitas perguntas, né, envolvendo justamente dentro ali de uma empresa e as pessoas que estão ali dentro. Então, qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto, gente? Elaboração, aprovação e divulgação, implantação, treinamento, monitoramento, avaliação. O que é que vocês me dizem? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Qual alternativa vocês acham que está correta? É no processo de elaborar. Lembra que a questão ela já está dizendo, olha, os empregados seguem um código de conduta? Se está perguntando se eles seguem, é porque esse código de conduta ele existe. Então, ele já foi elaborado. Não tem como ser a letra A, né? Então, será que ele já foi aprovado? Já foi divulgado para a empresa? Será que essa empresa ela está fazendo um treinamento? Ela está conversando com esses funcionários? Está discutindo sobre os valores, sobre a cultura empresarial? Ele está sendo monitorado? Está sendo analisado se ele faz sentido, gente? Então, aqui, quando a gente começa a fazer essas inúmeras questões, esses levantamentos, é uma prova que esse código de conduta ele está sendo monitorado, está sendo analisado se ele está fazendo sentido ali dentro daquela empresa. Está sendo questionado se as pessoas que trabalham ali dentro, elas acreditam que realmente é uma empresa ética, né? E por que é muito importante tu acreditar no teu código de ética da empresa que tu trabalha, gente? Porque senão fica parecendo assim, ah, beleza, eu trabalho ali dentro de uma empresa, ela diz que é ética, mas ela nem é. Eu nem levo em consideração. E aí fica como? Como? Para que vai existir um código de ética se nem os funcionários dentro daquela empresa eles acreditam na ética profissional, na ética empresarial? Não tem como. Né? Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa fase do monitoramento, porque o projeto, o código, ele já foi elaborado, ele já foi aprovado, já foi divulgado, a galera já teve a implantação, a galera está sendo treinada. Então, é muito importante que a gente fique se questionando, né? Que a gente pense, bom, beleza, então existe uma cultura de uma empresa, os valores, a visão, a missão daquela empresa, isso tudo deve ser baseado em um código de ética. Então, é muito importante que você, enquanto administração, se pergunte, né, se os funcionários que trabalham com vocês, eles acreditam naquele código de ética. Se eles acreditam que, de fato, o código de ética ele existe, né, que ele faz sentido, porque senão, gente, não tem como, né? A gente precisa acreditar. É por isso que nós já tivemos uma aula aqui sobre cultura organizacional, que é os valores, a visão, os objetivos de uma empresa. E é claro que um dos objetivos de uma empresa deve ser justamente se manter no mercado, desenvolver um trabalho, produzir uma demanda, prestar um serviço, e tudo isso deve ser baseado na ética. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, então vamos ler agora aqui esse texto. O código de ética elaborado deve ser comunicado, né, às partes interessadas. Uma boa comunicação do código, olha aí. E também já tivemos uma aula aqui, né, sobre o poder do diálogo, da comunicação dentro de uma empresa, para que a gente possa ter um clima organizacional saudável.
Então a gente aprendeu que o código de ética elaborado, ele deve ser comunicado às partes que são interessadas. Uma boa comunicação do código é um ponto importante para o sucesso na implantação. Qual etapa do processo de implantação do Código de Ética Empresarial foi descrita no texto? Olha aí. Qual etapa do processo de implantação do código foi descrita no texto? Bora lá, eu quero saber se vocês estão ligados. Cadê a Maria Cauane, a Nathaniele, a Michele, o Fernando? Olha, então tá falando aqui de comunicação, né, que é muito importante, que para esse código ele fazer sentido e ele existe dentro daquela empresa, ele precisa ser comunicado. Como é que ele vai ser colocado em prática se as pessoas nem sequer conhecem? Então, se eu estou falando de comunicação, eu estou falando de divulgação. Né? Então, o código ele passa pela primeira etapa, que é a elaboração, depois ele vai para a administração, né, para um conselho ali dentro, para saber se ele tem capacidade, se ele já está pronto para ser executado dentro da empresa. Então, depois que ele é aprovado, é preciso divulgar. Então, o código de ética, o código de conduta empresarial não é algo apenas para os recursos humanos ou para a administração, para ser algo, né, como a gente diz, né, tem que ser ali a tua Bíblia, né? Não, né, gente, faz sentido, é só se realmente ele for compartilhado com as pessoas que estão ali dentro daquela empresa desenvolvendo aquele trabalho. Como nós vimos na aula passada e em aulas anteriores, o código de ética não é para ser um documento, um livro lá que fique dentro de uma gaveta e que ninguém conheça. A ideia é que, de fato, ele possa estar presente, que as pessoas conheçam, que elas saibam quais são seus direitos e também quais são os seus deveres ali dentro daquela empresa, tá certo? Então, aqui, com certeza, quando a gente fala em manter uma boa comunicação, é porque esse código de ética ele precisa ser divulgado, compartilhado dentro daquela empresa e não algo ali para ficar escondido. Então, com certeza que a alternativa verdadeira é a letra B. Tá certo? Então, a gente revisou aí o nosso conteúdo da aula passada sobre as etapas da implantação de um código de conduta, de ética, e agora, né, a gente vai ver aqui, começar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a abrangência do código de conduta, de ética dentro de uma empresa, tá certo? Bom, gente, então, primeiro, né? Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança, o Código de Conduta ele abrange o relacionamento entre quem é os funcionários da empresa, os conselheiros, os sócios, os diretores, gestores, administradores, os fornecedores e, né, o que a gente usa tanto essas expressões em inglês, gente, mas basicamente é uma expressão que está falando de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse pela empresa, né? Então são as partes interessadas, como a gente fala. Então, olha, se liga, o código de ética, ele, né, o código de conduta, ele vai ter um impacto em todo mundo que está envolvido dentro daquela organização. Então, são os funcionários, os sócios, os diretores, os gestores, os administradores, fornecedores e as partes interessadas nessa empresa. E quando a gente fala quem é as partes interessadas, é justamente o que a gente está vendo aqui, olha, é o governo, é a mídia, é a sociedade, a comunidade, né? As organizações sem fins lucrativos, as instituições financeiras, os proprietários, clientes, fornecedores, empregados, concorrência. Então, código de conduta, quando a gente pensa assim, né? Ah, então quer dizer que um código de conduta é porque eu sou um administrador, eu vou chegar lá na empresa e eu vou precisar de regras, né, para poder administrar de uma forma eficiente. Ok, gente, mas o código de conduta ele vai muito além disso. O código de conduta não é para ser um livro, uma base para o trabalho ético de um administrador. O código de conduta ele envolve todas as outras camadas que estão
dentro de uma empresa, inclusive as pessoas que também irão usufruir daquele produto, daquele serviço. Porque como a gente aprendeu aqui, uma organização, o próprio nome, né, uma organização é porque ela é uma empresa, ela é formada por pessoas e ela está aqui prestando serviços para outras pessoas. Então, os clientes da tua empresa, eles também vão ser impactados por esse código de conduta, né? Isso é muito simples a gente entender, porque imagina, né, uma pessoa que é administradora, ela faz administração em todos os setores, né? Pode ser uma loja, um shopping, um hospital, uma escola. Então imagina, tu é um administrador de um posto de gasolina, tu vende lá a gasolina, a ideia é que aquela gasolina ela não seja adulterada, né? Então, como quando tu fala assim, ah, professor, então como que os clientes, a parte interessada, ela é impactada por um código de conduta que é elaborado dentro da própria empresa, né? Então, mas a ideia é que, por exemplo, né, a galera, eu tô vendo aqui a galera de Betânia do Piauí, né? Bom dia, pessoal de Betânia do Piauí. Que bom que vocês estão aqui. Então, por exemplo, quando eu vou lá em um posto de gasolina e eu coloco a gasolina no meu carro e a gasolina está adulterada, eu vou ter um problema, né? Porque eu posso já ter um prejuízo, sei lá, bater o motor, né? Como a gente fala. Então, é claro que eu, enquanto cliente, eu sou impactada por uma empresa, né? Quando eu preciso de um serviço que ela presta. Então, eu seria impactada de uma forma positiva se esse posto de gasolina ele fosse ético e de fato me vendesse ali uma gasolina correta, né? Agora, se o posto de gasolina é antiética, adultera a gasolina, é claro, gente, que isso vai ter um impacto na vida das pessoas que vão lá comprar aquela gasolina. E é óbvio que não é um impacto positivo, né? Porque, na verdade, tu tá elevando um golpe, né? A verdade é essa. Então, é por isso que o código de ética ele é fundamental, não apenas para as pessoas que estão trabalhando dentro de uma organização, mas para as pessoas que irão precisar do serviço que aquela organização ela presta, né? Da mesma forma como quando a gente pensa em um hospital, em que a gente sabe que é uma questão de ética, que a tua ficha médica ela não pode ser compartilhada. Então, né, precisa ter um sigilo. Então, se eu vou para um hospital, eu sendo uma pessoa famosa ou anônima e a minha ficha médica ela é compartilhada, aquilo ali está quebrando um sigilo. Então, é claro que eu não vou ter uma experiência positiva com aquele hospital. E é a prova de que esse hospital não é ético. Então, a ética, quando ela falta dentro de uma organização, ela acaba impactando a vida de muitas pessoas, inclusive das pessoas que estão ali pagando, comprando o serviço que a tua empresa oferece, certo? Então, o código de ética, ele não é apenas para a administração de uma empresa, não é apenas para os funcionários, mas é para, olha, pode ser o governo, pode ser a mídia, pode ser a comunidade, pode ser uma organização não governamental. Então, gente, é tudo aqui, né, dentro de uma sociedade que vai precisar desses serviços e que esses serviços, a ideia é que eles possam ser éticos. Beleza? Bom, então a conduta, né, dessa ideia do stakeholders, a ideia de quem são as pessoas que precisam daquele serviço. E olha, gente, é muito abrangente. Quando a gente pensa em uma escola, em um hospital dentro aí do teu bairro, quem é que precisa de um hospital? É apenas as pessoas que trabalham lá dentro? É claro que não, né? Então aqui é o serviço que volta para a comunidade. Então, apesar dessas normas elas serem seguidas apenas, né, pelas pessoas que trabalham dentro de uma empresa, né, porque tu imagina, o Fernando, ele está aqui comigo, ele é o administrador de uma empresa. Não tem como o Fernando ele pegar o código de conduta lá do posto de gasolina que ele é administrador e ele levar para casa dele, ele diz: "Olha, mamãe, aqui o código de conduta da minha empresa, eu também vou fazer agora ele acontecer dentro da minha casa".
Não tem como, né, gente? Óbvio que não. Então, esse conjunto de normas, de regras, é claro que ele vai ser praticado dentro de uma empresa. Mas, gente, ele também deve buscar contemplar o que está em volta, o que está ligado de uma forma indireta a essas empresas, né? Então, de que forma? Como é que esse código de conduta ele pode impactar a vida de outras pessoas, né? E aí lembra que foi justamente o que eu acabei de falar. Quando tu vai buscar comprar um serviço dentro de uma empresa, gente, o mínimo que a gente espera é que aquela empresa seja ética, porque senão a gente vai estar sendo prejudicado. Não é isso? Então, olha aqui, o código de conduta, as normas de conduta ao público interno. Quando a gente fala o público interno, é justamente a galera que trabalha dentro daquela empresa, né? Então, por exemplo, os funcionários eles devem conhecer, respeitar e praticar ações que contribuam e estejam alinhados àquela missão daquela empresa, aos seus valores da organização, né? Isso aí a gente já falou, inclusive, inúmeras vezes. A ideia de que dentro de uma empresa, para que ela possa ter uma conduta ética, é óbvio que as pessoas que trabalham ali dentro, elas precisam ter uma conduta ética, né? Então, os funcionários, é, eles devem conhecer, eles devem praticar. É por isso que a gente aprendeu que uma das etapas da implantação do código de conduta, do código de ética, é justamente ele ser compartilhado dentro da empresa. Se eu trabalho dentro de uma empresa, eu preciso conhecer quais são os valores ali básicos daquela empresa, tá certo? E aí também devem conter aspectos éticos específicos de cada empresa. Então, cada empresa ela cria, né, o seu próprio código, como a gente já aprendeu. Depois, gente, né, como a gente está falando do código de conduta interno, que é justamente voltado para as pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então, a gente tem aqui, ó, os conselheiros, que é o código de ética deve abordar a forma de conduta, né? Então, deve considerar também os valores, né, dos conselheiros, né, que é justamente ali a galera que é a base daquela empresa, né? E é importante que esse conselho ele aborde questões como conflito de interesses. Então, o código de conduta, ele serve, é como se fosse um guia, né? Ele não deve, vocês podem dizer, então eu não posso questionar o código de conduta da empresa que eu trabalho. É claro que você pode, até porque é muito importante que as pessoas que trabalham dentro de uma organização, elas possam ter a liberdade de expressar suas opiniões, o seu ponto de vista, aquilo que está ali afligindo ou aquilo que elas estão satisfeitas. E você, enquanto administração de uma empresa, você precisa estar aberto para poder ouvir o feedback do outro, né, gente? E aí o feedback é a ideia do retorno. E é claro que às vezes tu pode ter um retorno que não é aquilo que tu estava esperando, que não foi algo tão positivo, mas mesmo assim tu ainda precisa estar aberto para poder ouvir o que os funcionários da tua empresa têm a dizer. Então, esse código de conduta, é por isso que quando a gente for elaborar ele, precisa da participação de todos ali dentro daquela empresa. A gente aprendeu que isso é uma questão coletiva e que o código de conduta, ele não é feito, ele não é realizado, executado apenas pela administração ou pelos recursos humanos. É preciso ter o envolvimento de todas as pessoas de uma forma geral, porque, por exemplo, né, aqui uma empresa, um hospital, tu é administrador, ok, né? No curso de administração também tem ali uma administração hospitalar, tu vai aprender algumas questões, né? Porque não tem como, né, gente? Tu tem lá o teu código de ética profissional enquanto administrador, mas quando tu for administrar um hospital, por exemplo, vão ter outras profissões. Vai ter a galera da medicina, vai ter a galera da enfermagem, aí tem um anestesista, aí tem a galera da cozinha, tem a nutricionista, tem a cozinheira, tem
a galera que é segurança, tem a galera que leva a maca, tem a galera da limpeza. Então, são muitas funções e muitas profissões diferentes dentro de uma única empresa. Então, o administrador, é por isso que ele precisa do código da empresa. E aí, o código da empresa é uma reunião da ética, né? Em diferentes profissões. Porque, por exemplo, nós temos aqui a conduta ética de um administrador, tem questões específicas que vai ser diferente de uma médica, de um enfermeiro ou de uma professora. Tá certo? Então, nós já aprendemos que as profissões, elas têm o seu código de ética de uma forma específica. E aí é por isso que é importante ter o código de ética dentro da empresa, porque é uma junção de várias profissões. E cabe a vocês, né, fazer isso enquanto administração, tá certo? Então, olha aí, o código de conduta, as normas de conduta ao público interno. Depois, né, vem ainda os sócios, a galera ali que acreditou, a galera que não, muitas vezes não é uma galera que está ali dentro o tempo inteiro da empresa, mas que elas também têm uma participação, né? Porque elas são associadas, principalmente essas empresas que são multinacionais, em que de fato, né, elas têm muitos funcionários, tanto como sócio como conselheiros, tá certo? Então, olha aí um exemplo. A necessidade de respeitar as leis vigentes no país, o estatuto social, as regras internas. Claro, né, gente? A gente vive dentro de um país. Existem regras aqui que devem ser respeitadas, como um código de trânsito, por exemplo, como a base da ética que a gente aprendeu que o mínimo não é todo mundo aqui, né? A gente parte do pressuposto que matar e roubar é algo errado, né? Envolve as leis que são vigentes dentro de um determinado país. Não tem como a gente ter uma postura ética se nem esse mínimo a gente está aqui entendendo o que é e colocando na prática, tá bom? Então, olha, eu coloquei aqui uma observação, porque ainda que uma grande empresa não consiga ter controle sobre seus associados, é necessário ter uma política definida e deixar claro que na concepção da empresa, respeitar as leis é fundamental para demonstrar a ética institucional, a ética daquela empresa. Então, é mais ou menos assim, imagina, eu tenho uma empresa, eu sou dona de uma emissora de televisão. Ok, e aí a gente sabe, né, que muitas dessas empresas a galera tem ação. Então eu posso muito bem, a Maria Cauane que está aqui no nosso bate-papo, ela tem uma empresa de cosméticos, eu quero ser sócia. Porque eu estou vendo que aquela empresa ela está rendendo, que ela está vendendo muito. Então eu vou lá na Maria Cauane. E aí eu digo, né, olha, Maria Cauane, eu estou vendo aqui que a tua empresa de cosméticos, ela está bem desenvolvida, ela está crescendo no mercado nacional, também quero fazer parte disso aí. Aí a Maria Cauane diz, não, Kelly, beleza, então eu estou precisando de investimento, vamos aqui fazer um negócio e tu passa a fazer parte de uma sociedade dessa empresa. Ok, então meu nome a partir desse momento está atrelado àquela empresa. E aí, eu vivo aqui no Brasil, eu sou só uma sócia, eu não estou ali no cotidiano, de fato, desenvolvendo um trabalho, mas eu estou participando dos lucros daquela empresa, porque afinal de contas, eu investi um capital nela. Só que aí eu estou aqui no Brasil, e aí eu vou para um bar, e aí lá nesse bar eu tenho uma atitude antiética. Então, eu posso ter uma atitude de brigar, de discutir com uma pessoa dentro daquele bar e agredir uma pessoa. Aquilo ali, a Maria Cauane, ela vai ficar, gente, eu não acredito, olha aí, a nossa sócia, né, ela tá prejudicando a imagem da minha empresa. Porque
vai contribuir, vai atrapalhar a imagem. Porque tu pode dizer, ah, professora, mas é uma pessoa que é só sócia, ela só investiu um capital, ela nem está lá dentro daquela empresa. Mas mesmo assim, gente, o código de conduta também são para os associados, né? Se eu acredito que aquela marca de cosméticos da Maria Cauane, ela está vingando, ela está dando certo, é porque ela também precisa ter um código de ética. E porque eu sou uma associada, eu não devo ter uma postura ética, é claro que eu preciso, enquanto uma cidadã dentro de uma sociedade e também enquanto uma pessoa que está atrelada a uma organização empresarial. Então, o código de ética, ele expande, não é somente ali para dentro de quem está, né, de forma direta ligada àquela empresa, mas para as pessoas que também estão ligadas de uma forma indireta, beleza? a, a quarta parcela, né? Os diretores, os gestores, os administradores. Há uma preocupação, gente, com a possibilidade dos gestores realizarem a administração em seu próprio benefício, né, ou de um grupo de gestores. E isso a gente já falou aqui, né? Tá lá no código de ética da administração e também precisa estar no código de ética da sua empresa. A ideia de que as pessoas elas precisam serem tratadas de uma forma igualitária dentro dessa organização. Não é porque eu sou a administradora que a minha posição dentro dessa empresa ela é superior à posição das demais, né? Então, não é para existir. A gente sabe que existe uma hierarquia, mas essa hierarquia ela não deve ser pautada na falta de respeito, na ideia de que, ah, beleza, então eu sou administradora, a minha visão é a única que importa, as minhas opiniões, os meus desejos, os meus objetivos, até porque uma empresa ela não ocorre, ela não é colocada, ela não está de pé, não é por um trabalho individual, pelo contrário, é por um trabalho coletivo. Então, a gente não pode achar que, pelo fato de você ser a administração, a administradora de uma empresa, que apenas o seu olhar é que deve ser o superior. Claro que não, né? Pelo contrário, a gente tem é que saber se comunicar com as pessoas que estão realizando esse trabalho de forma conjunta e coletiva, tá certo? Então, no código de conduta interno, quando a gente fala da administração, gente, nenhum gestor deve exercer sua autoridade em benefício próprio ou em benefício de terceiros, né? Então, por exemplo, eu sou administradora de uma empresa e aí a Nathaniele, ela trabalha lá comigo nessa empresa, ela trabalha no marketing. E eu até posso achar interessante o trabalho da Nathaniele, eu posso achar ela ética, mas eu tenho uma prima que vai morar comigo e eu penso, gente, eu vou tirar a Nathaniele daquele emprego e vou dar esse emprego para minha prima. Porque a minha prima está desempregada, eu estou precisando aqui dela para dividir as contas aqui da casa, então eu vou lá e demito a Nathaniele, mesmo ela sendo uma ótima profissional, porque afinal de contas eu quero colocar outra pessoa no cargo dela. Então, isso não é uma atitude ética, né, gente? Porque eu estou fazendo, eu estou tomando uma atitude que eu estou beneficiando a mim mesma e ainda mais uma pessoa da minha família. Então, é isso que está lá no Código de Ética de gestores, diretores, né? Como existe essa hierarquia, de alguma forma existe uma hierarquia dentro de uma empresa, então, quando eu ocupo um cargo como esse, eu acabo me beneficiando e beneficiando os demais, né? Os meus amigos, a minha família. Então, e você fala, ah, professor, é claro, né? Você está lá trabalhando, ganhando seu dinheiro, vai gerar uma transformação na vida dos seus familiares. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre a ideia de que eu estou criando privilégios dentro da empresa. E isso não deve ocorrer, porque todo mundo deve ser tratado de uma forma igualitária, né? Então, você faz o seu serviço, eu lhe respeito e eu também preciso ter essa consciência, né? Então, ó, nenhum gestor ele deve exercer a sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros, né? De pessoas que são mais próximas a você.
E aí um exemplo de conduta, gente, ele deve iniciar pela autogestão. Como é que eu vou falar de código de conduta, de ética, se eu nem dou o exemplo? Não existe, né, esse ditado, né, gente? A gente vê muito isso em relação à criação de crianças, à educação, à socialização de crianças, em que a gente fala muito sobre a ideia do exemplo, né, de que criança ela aprende com exemplo, porque criança repete, né, o que vê. E é um pouco assim também dentro das empresas, embora os funcionários não sejam crianças, né, mas é a ideia de que a gente precisa ter um exemplo. Não adianta eu ser administradora daquela empresa e eu ficar falando de ética, de respeito, de respeitar a multicultura das pessoas, de dizer, gente, todo mundo deve ser respeitado, tá lá na Constituição Federal, que todas as pessoas elas são iguais perante a lei, né? A gente fala sobre homofobia, racismo, capacitismo, e eu tô lá, enquanto administradora, fazendo comentários racistas, fazendo comentário homofóbico. Aí a galera que trabalha comigo vai dizer, minha nossa, olha ali a Kelly, olha ali a administradora daquela empresa. Ela mesma está fazendo esse tipo de comentário que a gente sabe que não é ético. Então, os funcionários eles vão ficar de boas. A própria administradora da empresa, ela fala, ela pode falar o que quiser, eu também posso falar o que eu quero. E não é assim, né, gente, que funciona. É por isso, gente, que o exemplo é, de fato, a melhor estratégia. Então, foi até que eu já comentei com vocês, do que adianta eu ficar aqui em uma aula no canal Educação, falando sobre ética 2 horas e depois que eu sair daqui, eu atropelo uma pessoa e não presto socorro? Ou eu furo a fila do banco? Ou eu vou lá e furo a fila do supermercado? Eu ocupo uma vaga que não é minha? Eu faço fofoca sobre uma pessoa que trabalha comigo? Eu invento mentiras sobre uma pessoa que eu não tenho tanta afinidade? Não adianta, não posso ficar falando de ética aqui 2 horas e depois sair daqui, aí vocês me veem na televisão, professora do canal Educação, atropela e não presta socorro. Entendeu? Não tem como, gente. Eu já falei isso aqui para vocês. A ética não dá para dizer, eu sou às vezes ética. Não existe. Não existe esse meio termo. Ou você tem ética e respeita as pessoas com quem você compartilha um espaço, ou você não tem ética. É simples assim, né? Que nem um ditado, ou é 8 ou é 80, porque de fato não tem como. Beleza, vocês estão entendendo? Então, agora a gente vai aqui para as normas de conduta do público externo. A gente já viu toda a galera que trabalha dentro de uma empresa e como eles são impactados por um código de conduta. Agora a gente vai analisar aqui, o público externo, as pessoas que compram aquele teu serviço, né? O teu produto. Então, primeiro, cliente, gente. O cliente é a pessoa que compra ou que aluga o que a gente está produzindo. Então, se eu tenho uma loja de cosméticos, é a pessoa que está indo lá comprar meu cosmético. Se eu sou uma empresa que eu faço carro, eu tenho lá os meus clientes, né? Se eu sou uma empresa, eu sou um hospital, uma clínica de estética, tem alguém ali comprando o meu serviço. Então, essa é a pessoa que é o meu cliente. Ele compra os produtos e os serviços que essa empresa ela está prestando, tá certo? Então, eu até coloquei aqui, né, existe o código de ética do banco, o Itaú, o Unibanco, e lá tem os clientes e usuários. E aí, o que que ele diz? Olha, clientes e usuários são a nossa razão de ser. É claro, né? Porque se tu tem uma empresa, tu precisa vender aquele produto para alguém, né? E aí a galera, é por isso que as empresas, elas são muito preocupadas com o cliente. Porque se tu tem uma empresa e ninguém acredita, não vê credibilidade, não compra teu produto, é claro que essa empresa, gente, ela vai à falência. Então, é claro que toda empresa, ela usa esse discurso de que o cliente dela é a razão dela existir, é óbvio. Se eu tenho uma empresa e eu vendo brigadeiro, se ninguém compra, eu não vendo brigadeiro. Eu não tenho uma empresa, ela não está acontecendo, ela não está rendendo. Eu estou tendo prejuízo.
Então, é fundamental que a gente tenha como base as pessoas que estão comprando aquele teu serviço, né? Existe até o ditado de falar assim, né? Ah, então o cliente ele tem sempre a razão, porque a gente diz o quê? Ele é a razão de tu existir. Então, mas isso é problemático. A gente vai falar disso aí, tá certo? Em alguns momentos. Porque, por exemplo, isso, gente, tu tá lá em um restaurante e aí eu vou lá e eu humilho a pessoa que trabalha lá. Eu humilho o garçom. E aí eu digo assim: olha, eu tenho a razão, porque eu sou a cliente. Não é assim que funciona. Não é porque eu sou a cliente que eu estou coberta de razão. Se eu agir de uma forma antiética, não interessa. Né? A gente diz, pode ser até o Papa, né? Assim que a gente fala. Não interessa, gente, quem você é. Se você é o cliente, se você é o dono, você precisa ter uma postura que você respeite aquela outra pessoa, né? Então, é por isso que o código de ética também impacta a gente enquanto cliente que usufrui de um serviço, né? Então, olha aqui o código de ética do Itaú. Os clientes e usuários são a nossa razão de ser. Nós os posicionamos no centro de nossas atividades, com o objetivo de identificar e atender às suas expectativas e necessidades e aprimorar constantemente as nossas ações. Esse é o nosso jeito de atuar no mercado bancário e de serviços, né? Então, tá vendo, toda empresa, ela tem um discurso de quem é a empresa, de quem são os clientes dela. É óbvio, né? Toda empresa ela também ela desenvolve um trabalho, um serviço pensando em quem que vai consumir aquele produto. Por isso que hoje, gente, cada vez mais as empresas elas têm recursos estratégicos em que estuda o público daquela empresa, né? Então, imagina, eu tenho uma empresa que ela faz maquiagem. Então, quem são as pessoas que vão comprar a minha maquiagem? Por isso que a gente fala cada vez mais de ter diversidade, né? Então, todo mundo aqui sabe quem é a Rihanna, né? Que é uma diva pop, né, gente? E aí, por exemplo, a Rihanna, ela tem uma empresa de maquiagem, é uma das maiores do mundo, né? Que é a Fenty Beauty. E lá na marca dela, tem algo que revolucionou o mercado da maquiagem, porque ela tem uma grande quantidade de cores de base, né? Ou a Maria Cauane sabe quem é a Rihanna, né, gente? A rainha aí do pop, né? Não, mentira, né? A Madonna, mas a Rihanna aí, ó, é a princesa. Então, a Rihanna, ela tem essa marca e é muito interessante, porque a Fenty Beauty, ela chama muita atenção, porque ela tem uma grande quantidade de cores nas bases, gente. Então, ela tem as bases mais claras que tu possa imaginar, até chegar nas mais escuras, né? Lá no TikTok, eu vi uma vez que, sabe, review de maquiagem, a galera se maquiando e dizendo o que que acha desses produtos, né? O da Fenty Beauty aí bateu um recorde. É claro que muito ali nos Estados Unidos, porque é uma marca cara para a gente conseguir comprar aqui no Brasil. Mas o que chama a atenção é a população, são as pessoas, né, que são negras, porque existe uma variação de tom muito grande, enquanto outras marcas a galera faz assim, lança 4 bases, lança a bege, lança a clara, aí tem a porcelana, né, um exemplo, aí tem lá a escura média, a escura, 4 bases, pronto, acabou, 2 para o tom de pele branca e 2 para o tom de pele negra, e ela não, né, então só de tom para pele negra tem mais de 10 cores, e isso é que é o incrível, né, porque ela pensou o quê? Na diversidade das pessoas que vão comprar aquele produto. Ela não foi fazer uma maquiagem para ela dizer, ah, beleza, então eu vou fazer aqui um tom de pele. Não existe um único tom de pele. É que nem quando a gente era criança, que a gente falava assim, ah, me dá a cor, a coleção Cor da Pele, que é aquela coleção bem clarinha,
né? E que cor da pele é essa? É todo mundo branco dentro da sociedade que a gente vive? Claro que não. O Brasil é um país que é o segundo país mais negro do mundo, né? O primeiro país mais negro do mundo é a Nigéria, que é dentro do continente africano, e fora do continente africano, o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. Como que a Maria Cauane, que tem uma empresa de maquiagem, ela vai fazer uma maquiagem só para pele branca? Não tem como, ela não vai vender, a Maria Cauane vai falir. Porque se a maior parte da população é negra, ela tem que ter a base do tom de pele negra, gente. Então, isso aí é o que as empresas hoje elas fazem um estudo para saber quem são os clientes, para saber quem é a galera que compra aquele produto. Outro ponto que chamou a atenção foi a Magazine Luiza, né? Hoje a Magazine Luiza ela não tem só eletrodomésticos, né? Sendo que ela era quando ela começa, né? A Luiza Trajano, ela tem justamente eram eletrodomésticos, né? Então era um mercado muito voltado ali para casa. E agora ela tem vestuário, porque ela pensou que, gente, eu vou expandir, porque fizeram uma análise e foi uma das questões que foram pedidas pelo público, né, de que ela também poderia vender o vestuário. E aí tu pode pensar, professora, não tem nada a ver uma empresa que vende fogão e geladeira e vender roupa. E mesmo assim foram vender, porque tem, gente, tudo que tu tem, tu faz tem demanda, vai ter procura. E aí o que chamou a atenção lá da Magazine Luiza foi o vestuário que é plus size, né? Que é um termo que a gente usa para os manequins que são maiores. Porque, gente, o Brasil, a mulher brasileira tem uma diversidade de corpo muito grande. Como que eu vou ter uma marca e eu vou botar uma roupa só o 34 até o 38, até o 40? Claro que não. E lá no Magazine Luiza, eu acho que tem até os 58, né? E aí o que chamou a atenção também é que uma das garotas propagandas, né, ali que desenvolveu todas as roupas é, uma criadora de conteúdo que é a Letícia Muniz, que eu acho que ela apresenta lá o Caldeirão do Hulk, não, né? O Domingão lá com o Hulk, né? É meio que um assistente de palco e ela é uma mulher fora do padrão. E é interessante, né? Porque as roupas dela, assim que ela lançou a roupa lá com o Magazine Luiza, bateu recordes. Por que que bateu recorde? Porque as mulheres, né? Porque é voltado para as mulheres lá com a Letícia Muniz. A galera que é gorda tem muita dificuldade de encontrar roupa, né? Ou então entende assim, a pessoa que é gorda, ela usa até o 34 ou 34, não, ela usa até o 44, até o 46, e claro que não. Existem muitos corpos diferentes e é por isso que isso aí chamou muita atenção, né, gente? Então, isso é para a gente ver que é muito importante a gente conhecer e estudar os nossos clientes. Aí faz muito mais sentido, tá certo? Então, eu estou vendo que nós estamos aqui chegando ao final da nossa primeira aula. Então, fica aqui comigo, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para a gente poder continuar a nossa discussão, tá certo?